Ô Cláudio, ano sai, ano entra e o judiciário sempre apronta as dele em relação a salários, pagamentos, bonificações, que vão se somando, e aquele teto constitucional lá que no papel significa alguma coisa, na prática, para muita gente, olha, e a conta só aumenta, hein, Cláudio? Pois é, a gente tem tantas razões para se orgulhar do Poder Judiciário, né? Mas nesse particular é um desastre completo, né? A gente fica com aquela sensação de que o ministro Luiz Fux, que tem essa prerrogativa, né, poderia deixar esse legado, né? Apresentar uma proposta de emenda constitucional, um projeto, eu não sei, ele sabe qual o melhor diploma nesse momento, exatamente para acabar com essa farra de marajás no Poder Judiciário. É absolutamente revoltante o que a gente viu hoje, que foi revelado pelo jornalista Pablo Fernandes, da rádio Band News FM, um levantamento mostrando, né, que somente em um mês, acho que dezembro, um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Rondônia botou no bolso R$ 820 mil. 820 mil reais. Né? Agora me diga se emprego público não virou um grande negócio neste país. Né? Por quê? Porque eles inventaram uma série de regras, inclusive para malandramente driblar o teto constitucional, que já é muito bom, de R$ 39.300. Ninguém pode ganhar mais do que isso, só que não. Todo mundo ganha. Né? No Poder Judiciário, segundo admitiu o próprio Conselho Nacional de Justiça, 4.000 magistrados ganham acima do teto, mas bem acima do teto. Esse juiz, por exemplo, esse desembargador aposentado, ele recebe 44 mil reais, grosso modo, por mês. Isso aí já significa 5 mil reais a mais do que o teto. Mas além de receber acima do mais do que recebe o ministro do Supremo, tem lá uma série de penduricalhos que eles classificam como direitos eventuais ou direitos individuais, e aí cabe tudo aí dentro. E eles não expõem esses direitos, só dizem que são ali, tem ali a rubrica direitos eventuais ou direitos individuais. E tome dinheiro, meter a mão no nosso bolso para tirar esse dinheiro. Só esse desembargador Eurico Montenegro Júnior, do Tribunal de Justiça de Rondônia, ele recebeu, é o maior olerite da magistratura brasileira. Ele recebeu 3 milhões e 100 mil reais em um ano. 3 milhões e 100 mil reais. Faça as contas e verifique em média quanto esse camarada quanto esse camarada efetivamente recebeu. 3 milhões 162 mil 766 reais. Isso num país onde o salário mínimo é de R$ 1.200. Né? E aí a gente procura saber, aí o CNJ confirma, não, é isso mesmo. Sim, mas e aí? O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é o órgão de controle externo da magistratura. Cadê o controle? Aí eles dizem, não, mas isso aí não tem nada de errado. Isso aí é baseado em decisões deles, né? Deles mesmos. Eles tomam essas decisões, eles é que interpretam, inclusive, a lei, fazem interpretações criativas da lei e da Constituição que permitem esse tipo de tunga, né, nos cofres públicos. Né? É uma tristeza o que a gente assiste. Né? Teve o segundo. São mais de 40 magistrados somente em Rondônia. Estou falando de um estado que é paupérrimo, minha gente, que eu não sei. Quem conhece sabe. Imagine um estado muito pobre, mas muito mais pobre do que Alagoas, Sergipe, Paraíba, todos aqueles estados nordestinos que são listados, Maranhão, sempre listados no hall de estados muito pobres. Pois bem, nenhum deles é mais pobre do que o estado de Rondônia. Ali, 40 magistrados receberam acima do teto constitucional, mas muito acima. Tem outro desembargador aposentado, José Carlos dos Santos, que recebeu 3 milhões 98.115 reais durante o ano de 2021. E o cidadão pagando isso, pagando sem nem saber que está pagando. Eles primeiro batem a nossa carteira, levam dinheiro para o erário a título de impostos, e lá eles fazem o que querem com o nosso dinheiro. Você procura a quem reclamar, você vai reclamar a quem? Né?
O Pablo Fernandes entrevistou o deputado Tiago Mitrô, que é da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. Ele disse que isso não faz sentido e que é estranho que até hoje, ele disse que é estranho, mas não tem nada de estranho, né? Que até hoje o judiciário não mandou nenhum projeto para corrigir isso, etc e tal, e que ele também chama atenção para as férias dos magistrados que vendem, né? Vendem uma parte delas, bota dinheiro no bolso e acaba fabricando esse tipo de coisa, né? E o pior é que a Associação dos Magistrados, Associação dos Magistrados Brasileiros, meu Deus, tem gente que tem uma coragem de defender certas teses, né? Pois é, certas causas, né? Essa Associação dos Magistrados Brasileiros quer aumentar o teto. A solução é aumentar o teto, né? É passar de R$ 39.300 para R$ 54.800. A solução não é acabar a safadeza, não é acabar o penduricalho, né? Aquelas coisas que são acrescentadas, aqueles valores que são malandramente acrescentados aos salários, mas não pode ser contado como salário, porque eles decidiram isso, é a interpretação criativa de uma Constituição que proíbe o pagamento de qualquer valor, além do teto. Mas aí eles dizem que, olha, não é bem assim, nós interpretamos dessa outra maneira e acabam, na prática, reescrevendo a Constituição, fraudando a Constituição. É isso que a gente assiste, né? E essa situação, Cris, eu não acredito em solução. Você vê que o único projeto de reforma administrativa que está aí no Congresso, etc. e tal, demorou muito a sair e foi produzido exatamente pelo Poder Executivo no Brasil, cujo chefe, que é o presidente Jair Bolsonaro, nunca teve outro tipo de empregador a não ser o serviço público, a não ser o erário brasileiro. Todo o governo é composto de gente que passou a vida inteira pendurada nas tetas do governo, né? A única pessoa que está fora disso é o ministro da Economia, mas é caso único e, portanto, não tem como enfrentar toda essa turma aí, né? Aí eles produzem, depois de muita pressão, porque afinal de contas é uma vergonha como se comporta com favores e privilégios de verdadeiras castas, várias categorias do setor público. Aí eles vão fazer um projeto de reforma. Aí quando eles produzem projeto, a reforma é para valer somente na próxima vida, na próxima encarnação. Quer dizer, nenhum de nós aqui vai assistir às novas leis produzidas pela reforma administrativa em vigor, porque todo mundo, essas novas regras só serão aplicadas no futuro, quando novos servidores forem contratados. E a gente vai continuar condenado a pagar todos os anos esses R$820 mil recebidos por um desembargador, como também aqueles R$436 mil que o procurador Robalinho botou no bolso em dezembro, conforme foi denunciado pela imprensa recentemente, né? E aí a gente vê, tem esse projeto que já vai ser canibalizado no Congresso. Por quê? Porque os funcionários do Congresso é que vão pegar o projeto e vão estudar. O parlamentar não está nem aí para isso. Os assessores, que são todos marajás, grande parte deles marajás de serviço público, eles é que vão fazer a cabeça do deputado sobre as alterações que farão para tornar a vida deles ainda melhor. Não é só para impedir que eles percam o que ganham, o que já é um absurdo. Não, é para ver se, além de impedir isso, ver se consegue meter ali uma cunha, como dizem os portugueses, para melhorar, para aumentar mais ainda os seus privilégios e as suas regalias. O que sobrar dessa reforma administrativa, se tiver alguma coisa minimamente direita, positiva para o país, vai ser judicializado. Aí vai lá para o Supremo Tribunal Federal, que é exatamente também setor público, né? E o Supremo Tribunal Federal vai decidir, é claro, de acordo com seus próprios interesses, os interesses do setor público. E nós, os 90% de brasileiros que estamos fora do setor público, continuaremos condenados a sustentar essa cambada do jeito que eles querem ser sustentados. E nós não temos outra alternativa a não ser pagar isso. O Leonardo, meu filho de 1 ano, talvez veja algum resultado dessa reforma administrativa, e isso considerando essa reforma administrativa, a gente tem que considerar sempre que até
que surta algum efeito, pode vir a reforma da reforma da reforma da reforma da reforma, e aí sei lá o que vai fazer, né? Bom, O Zé Paulo de Andrade, nosso saudoso colega, queridíssimo colega, ele não gostava quando eu falava isso. Eu digo, Zé Paulo, não há o menor perigo de isso dar certo. Não tem perigo, não vai acontecer. Caia fora dessa expectativa de reforma administrativa como o país precisa. Exatamente. Nossa colega Thaís Herédia fez um comentário hoje que eu achei muito... já esteve aqui, inclusive, no Bastidores do Poder, sim, né, Jornal Cris? Gente, Ela fez um comentário tão perspicaz, eu acho que é importante que nosso ouvinte também entenda o que há a diferença entre a macro-reforma e a micro-reforma quando a gente está olhando para a gestão pública. A macro-reforma, disse a Thaís, é a rodovia. Mas aí não adianta uma rodovia cheia de gente entrando e saindo sem nenhuma sinalização, que é a micro-reforma, que são os caminhos para que você consiga percorrer com qualidade e segurança o trajeto que foi proposto. Então, não há boa gestão pública se a gente não olhar para o macro e para o micro, quando a gente está falando de reformas. O Congresso Nacional não está conseguindo nem as micro, quem dirá as macro, né? Exatamente.